8, que diz o seguinte: levanto os olhos para o monte. Será que de lá vem a minha força? Não. Minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é o seu guardião. Ao seu lado, ele dará proteção. Nada pode te fazer mal, nem o sol, nem a lua. O Eterno te guarda você de todo mal. Ele protege a tua vida. Ele protege quando você sai, quando você volta. Guarda você agora e guardará para sempre. Aleluia. Esse salmo, ele deve ter sido escrito mais ou menos há uns 3.000 anos. E creio que essa palavra é tão atual quanto tempo atrás que foi escrito. Se o rei Davi estivesse aqui com nós hoje, e nós perguntássemos para ele, em quem ele confia? O rei Davi tinha um exército de mais de 1.200.000 homens, pronto para morrer por ele. Homens valorosos, homens de confiança, homens fortes e valentes. Se nós perguntássemos para Davi, você confia no teu exército? Com certeza ele diria que sim. Não, eu confio no meu exército. Mas a minha confiança está sim no Senhor dos exércitos, no Deus que fez o homem, no Deus que fez a terra e tudo que nela há. E para nós é a mesma coisa, tendo em vista essa pandemia, isso que está se assolando com nós, aonde que está a nossa confiança? Onde você tem fundado, na rocha ou na areia? E eu creio, como eu disse antes, o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, como diz a palavra. E creio eu, um homem segundo o coração de Deus, o qual enfrentou o Golias, que toda a circunstância era contra, toda a lógica era contra ele, mas ele confiava era em Deus. Ele não confiava na lógica e nem na circunstância. E creio eu que nós também devemos seguir o mesmo caminho. Nós temos que crer e confiar em Deus, não na lógica e nem na circunstância. Amém, meus amados? Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia que o Senhor separou, Pai, para nós alimentarmos com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor meu Deus, por cada amado que aqui está presente. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, Senhor. Abençoe cada um, Senhor Deus. Esteja com eles, esteja conosco, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e assim nós te bendizemos, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Obrigado pelo entusiasmo. Vamos adorar o Senhor. O pessoal que está aqui se coloca em pé. Vamos aproveitar que estamos juntos e exaltar o nome do nosso Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Teu amor que não falha tomou o meu lugar. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, me
hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que deu a sua vida por nós, e aquele que é rei, aquele que reina e aquele que vence. Digno, digno é Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, nós que estamos aqui, você que está em casa. Vamos deixar que o nosso coração louve a Deus, porque Ele é a única saída que temos, Ele é aquele em que nós confiamos, como agora há pouco o Baby falou. E nós vamos cantar mais uma canção que ela fala justamente disso, de nós confiarmos em Deus, de nós confiarmos que Ele é a nossa cura. Hoje nós vivemos um tempo diferente, um tempo difícil, mas nós confiamos que nada é impossível para o nosso Deus. Por isso eu convido você, juntos nós adorarmos a Ele com essa canção, exaltarmos o seu nome, declararmos que nós cremos e que nós confiamos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
nada é impossível para Deus. Não existe pandemia, não existe nada, não existe nenhuma dificuldade que nós possamos enfrentar que seja impossível para o nosso Deus. Vamos cantar Nada é Impossível. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos cantar mais uma vez. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Senhor, confiamos em ti, nada é impossível para ti. Nós cremos que tu és a cura de todas as doenças, tu és a cura para esse mundo, tu és a cura que nós precisamos, Pai. Amém. Como diz a canção, nada é impossível. E uma prova sou eu mesmo, aqui em cima do púlpito. Para mim era impossível estar aqui. Para Deus não. Amém. De ofertório eu quero trazer uma palavra bem conhecida, um versículo muito conhecido, que está no Salmos 37, o versículo 5, que diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Eu vou dar um pequeno testemunho do que aconteceu comigo. Para aqueles que não sabem, estou passando, digamos que eu estou quase terminando, uma crise financeira bem complicada. E na última macro que nós tivemos antes da quarentena, como eu gosto de data, foi no dia 12 de março, eu estava bem mal. A Yara, ela deve lembrar que ela mediu 2 vezes a minha pressão, e eu não tenho problema de pressão alta, e a minha pressão estava bem alterada, que é a questão de ansiedade, não tem nada a ver com pressão mesmo, porque eu estava numa situação bem complicada. Eu fiz uns negócios que não deveria ter sido feito, deu errado, e eu estava bem endividado, como se diz.
Eu tinha uma parcela do carro em atraso, uma para vencer, estava no limite do cheque especial, dos 2 bancos, os 2 limites estourados. Então aqui, a macro aquele dia foi só para mim vir aqui cumprir tabela, eu não consegui prestar atenção em nada, estava bem mal mesmo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui para o quarto e orei. E disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu entrego em tuas mãos, eu não aguento mais isso aí. Se era para aprovação, eu creio que já estou aprovado, que eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Isso foi na quinta. Na sexta eu fui trabalhar. Minha prima mandou uma mensagem para mim perguntando se eu queria vender o carro ainda. Digo, claro, com certeza. No sábado eu vendi o carro. Fechei o negócio, vendi o carro, me livrei da dívida do carro, consegui me livrar das dívidas do banco. Aí vocês podem estar perguntando assim, e o detalhe, eu entreguei o carro na quinta-feira, na segunda da outra semana eu fui demitido da Bruni. Alguns podem estar dizendo assim, mas o Baby agora eu tinha um carrão e tinha um emprego bom, e hoje ele está a pé e desempregado. Eu, porém, digo assim, que eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida, independente da situação. Eu orei outras vezes, sim, para a venda do carro, para me ajudar nessa situação financeira que eu estava. Orei várias vezes mesmo. No momento que eu me quebrantei e entreguei ao Senhor, aí sim o Senhor agiu. Antes disso, Deus não age. Deus não age se você não entrega totalmente nas mãos dEle. E como diz aqui, entrega tudo nas mãos dEle e confia nele. Foi o que eu fiz naquela noite. Não que outras vezes eu não orava, absolutamente, eu orei sim. Porém, entrega mesmo, eu só fiz naquela noite. E no momento que eu entreguei, aí sim, Deus fez o milagre na minha vida que eu estava precisando tanto. E a questão de você hoje, a gente vai agora dizimar e ofertar, trazer nossas ofertas, nossos dízimos. O que está te prendendo ainda? O que te prende? O que você tem nas mãos que você ainda não entregou? Se você tem algo em suas mãos, você está orando, pedindo algo, e você ainda não entregou para Deus, Deus não vai fazer nada. Deus só vai fazer algo no momento que você entregar, sim, totalmente nas mãos dele. Aí ele vai agir. Fora isso, não adianta. Então eu convido vocês a trazer seus dízimos, as suas ofertas, mas principalmente, traga aqui e deposita nele tudo que você tem, tudo que está em tuas mãos. Não confie no teu braço, na força do teu braço, não confie no teu emprego, não confie na empresa que você tem, ou algo parecido. Entrega tudo nas mãos do Senhor, para Ele tomar conta. E o que é interessante também tem aqui, que eu tinha separado para nós ler, como eu disse, de repente alguém vai dizer, mas o Baby está a pé? Mas o Baby, como eu disse, como diz aqui em Filipenses 4:7, o Baby está em paz hoje. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui eu estou vivendo hoje. Amém, meus amados? Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai. Obrigado, Pai Santo e amado, pela oportunidade que temos de ofertar e dizimar, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelas condições que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos concede, Senhor Deus, para nos poder, sim, fazer algo para Ti, Senhor Deus. Abençoe cada oferta, cada amado, Senhor Deus, que aqui irá depositar a sua oferta, o seu dízimo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Boa noite. Obrigado pelo entusiasmo.
Podem falar, não vai estragar a transmissão. Boa noite. Vocês nem imaginam como é bom termos pessoas aqui no nosso templo, participando da nossa macro, e ter outros que com certeza estão acompanhando através do nosso novo canal em YouTube da Videira Panambi. Se você ainda não clicou no sininho, faça logo para você receber as notificações, para ficar inscrito, para que esteja compartilhando com outros os links e que muitas outras pessoas possam ser abençoadas. Eu gostaria que você que está aqui e você que está lá, do outro lado da tela, fale para a pessoa que está do seu lado: meu querido, você não tem culpa da cara que tem, e sim da máscara que usa. Agora mudou, né? Porque alguns estão feios. Mas não, sério, é questão da máscara. A máscara sempre, eu não sei se a máscara seja mesmo símbolo de proteção ou de medo, porque às vezes você fica com medo, né? Quando olha para as pessoas, você não sabe se elas estão rindo, se elas talvez estão mostrando a língua. Então, você não tem culpa da cara que tem, e sim da máscara que usa. E por isso, hoje, estaremos falando sobre o medo. Eu gostaria de convidar vocês que estão lá e vocês que estão aqui para abrir as suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, e vamos ler alguns versículos. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 4. Quero repetir: segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos do 1 ao 4. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engadi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Pule para o versículo 9. Depois você vai ler a história completa na sua casa. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nós colocaremos em tua presença, diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Pulemos para o versículo 12. O nosso Deus não os castigarás por isso? Não temos forças
para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. E por último, versículo 15. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Eu sempre gostei muito dessa história, desde o momento da minha conversão. E por incrível que pareça, pouquíssimas vezes ministrei sobre essa história. Mas hoje eu gostaria que pudéssemos orar e que pidamos para o Senhor falar conosco. Vamos fechar os nossos olhos, encurvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor e Deus, oramos em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor providencie uma graça especial, tanto para mim, que vou falar da tua palavra, quanto aqueles que vão ouvir de mim a tua palavra. Eu preciso da tua unção para falar e eles precisam da tua unção para ouvir. Somos gratos porque acreditamos que o Senhor com certeza vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. E amém. Não tenham medo. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Não tenha medo. Não tenha medo. Vai ser o título da nossa reflexão para hoje na nossa macro. Quantos já ouviram falar do medo? O medo é algo comum nos nossos dias. Não sei se você já se encontrou com pessoas com muito medo, pessoas medrosas. Não sei se você já teve medo, porque creio que o medo é uma sensação que todos nós alguma vez tivemos. Não há uma pessoa que nunca teve medo. Quando Josafá ficou sabendo da notícia de que um exército enorme vinha contra ele, ficou amedrontado. Josafá teve medo. Ele não apenas era o responsável do seu povo e do exército, senão que ele representava como autoridade ao próprio Deus. Mas ele teve medo. Só que Josafá não foi se esconder porque teve medo. Ele foi se refugiar no Senhor. Você leu comigo os versículos. Diante das provações, podemos nos amedrontar ou buscar ajuda da parte do Senhor. O que você faz quando está diante de uma tribulação, diante de uma doença,
talvez desenganado pelos médicos. Quantos já tiveram medo diante das dívidas, de um processo na justiça, de uma ameaça? O que você faz quando tem que enfrentar algo adverso? Você sai para se esconder ou você se refugia no Senhor? Porque a tribulação deveria nos lançar nos braços daquele que controla todas as coisas. Ele controla não apenas algumas coisas, ele controla todas as coisas. E podemos estar convictos de que nada escapa da providência divina. Deus controla tudo, toda molécula, todo micróbio, todo vírus, toda doença, toda mudança do clima. Deus pode até ajudar você com o temperamento do seu cônjuge, porque Deus controla tudo. Às vezes você fica no pé do cônjuge para ele mudar, você não pode, mas Deus pode inclinar o coração dele e produzir uma mudança. Josafá fez algo que todo mundo deveria fazer. Ele proclamou jejum em todo o povo de Judá e vieram de todo Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Eles talvez estavam amedrontados, mas convocaram jejum. E o jejum faz algo tremendo na nossa vida, porque ele nos tira do medo para nos colocar na confiança do Senhor. Eu creio que em um outro tempo e diante de uma outra situação, talvez nós não estaríamos tão à vontade para jejuar e para orar. Eu dou graças a Deus porque nesse tempo muitos acordaram para terem um tempo de jejum, para orarem diante do Senhor. Porque, por exemplo, o esporte no mundo inteiro parou. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, foram adiados. Então, às vezes, tudo que você fazia na sua rotina não faz mais. E hoje você acordou, provavelmente para jejuar e para orar. Por isso eu creio que Deus está produzindo algo em todo o povo de Deus. Eu dou graças a Deus por vocês que estão aqui, porque com certeza você está aqui convicto de que Deus fará algo na sua vida. Você está aqui porque você entende que Deus está fazendo algo, não apenas de maneira individual, e sim de maneira coletiva. Porque Deus está fazendo algo tremendo na sua igreja. Aqueles que temos muitos anos de estarmos na igreja, somos testemunhas que nunca vivemos nas últimas décadas um momento como esse. Talvez onde muitos têm medo, mas o medo está nos lançando nos braços do único que tem o controle de todas as coisas. Eu posso dizer que a igreja, e quero que escute bem, a igreja jamais voltará a ser a mesma depois dessa pandemia. Não voltaremos a ser igual, porque o que Deus está trabalhando em nós
de modo geral, falo de todos. Você não vai se salvar. Ou seja, Deus vai fazer algo tremendo também com você. Porque ninguém vai escapar do propósito divino. Ninguém consegue fugir. Se você lê o Salmo de número 139, você percebe que Deus sabe de todas as coisas. E não adianta onde você queira se esconder, não achará um esconderijo para se ocultar dos olhos do Senhor. Veja o que o versículo 6, esse não lemos, então pode ler comigo. E orou, se lembre, Josafá e todo o povo proclamaram jejum e oraram: ó Senhor, ó Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. E quero sublinhar o seguinte: Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Que declaração mais poderosa. Eu creio que algo assim ativa a nossa fé. Quando você faz declarações, quando você louva a Deus, quando você reconhece os atributos de Deus, algo estoura, meu querido, dentro de você. Eu já fiz. No meio de uma doença, de algo terrível, comecei a louvar o Senhor e tudo dentro de mim, na hora que comecei, mudou na hora. E Josafá começou a sua oração reconhecendo a supremacia e a grandeza de Deus. E ele disse: ninguém pode resistir-se ao poder de Deus. Ninguém, nada pode resistir-se aos propósitos de Deus. Versículo 9. Disseram, eles colocam algo que vem da história, muito além. Outrora, num tempo em que Deus fez promessas para Salomão, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nós colocaremos em tua presença diante deste templo. Foi promessa de Deus para eles. Mas eu creio que tem coisas, mesmo da antiga aliança, para não dizer todas, que são atemporais. Foram para eles, mas eu creio que são para nós. E disse: nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Eu quero que você repita aqui, e vocês que estão do outro lado da tela: onde teu nome é honrado. Muito bem. O que será que estava no meio de todo esse ambiente hostil? O que estava em jogo diante daqueles invasores, senão a honra do Senhor? Eu, refletindo nisso, pensava como Deus coloca o seu nome no meio do seu povo.
Sabe por quê? No meio das adversidades, Deus precisa ser louvado, porque são muitas as testemunhas que por volta de nós estão. E nós precisamos ter fé, porque o nome de Deus está no meio de tudo isso. E eles queriam que o nome de Deus fosse honrado no seu templo. Josafá sabia que Deus iria se glorificar, não pela oração ou pelo mérito do seu povo, e sim pela sua grande fama. Se lembram quando o povo de Israel saiu do Egito e encheram a paciência de Deus, e Deus falou para Moisés: vou destruir esse povo e vou te dar um povo novo. Que coisa! E Moisés disse-lhe: Senhor, isso não fará bem ao teu santo nome, porque o que vão dizer os povos por volta de nós? Que Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Não faças isso. Moisés estava preocupado com o caráter e a honra do nome de Deus. Que coisa linda, gente. Nós precisamos estar igualmente comprometidos com dar glória e honra ao nome do Senhor, sem importar a situação. O nome de Cristo está no meio da igreja, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E quando esse nome está no meio da igreja do Senhor, Ele com certeza vai se glorificar. Ele vai mostrar o seu poder e a sua glória. Deus fará algo em meio ao seu povo, por amor ao seu próprio nome. E nós somos o povo do Senhor. Não sei se você já teve a experiência de alguém incrédulo cobrar de você e falar do nome do nosso Deus. E seu Deus está lembrando você? Ou seu Deus já fez alguma coisa por você? É incrível como às vezes somos tentados dessa maneira. Mas você pode estar convicto que se você usar da maneira correta o nome do Senhor, o Senhor não deixará você envergonhado. Nesse tempo, até os incrédulos estão buscando a Deus. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que talvez eram criticadas pelo cônjuge, por alguém da sua família. Você fica lá na igreja, quantas vezes na semana você tem que ir para lá, quantas ofertas você tem que levar para lá, e que não suportavam nada, nem de você, nem da igreja. E hoje, eles estão procurando Deus com você. Já ouvi pessoas falando: meu marido ou a minha esposa está assistindo as transmissões ao vivo da igreja em completa paz, porque Deus está honrando. Há um mover. Deus está fazendo algo sobrenatural, algo que só Ele pode fazer. Então Deus está usando esse momento como desculpa para produzir um avivamento. Que momento maravilhoso. Eu creio que jamais vamos esquecer. Gente, ouviremos tantas maravilhas do que Deus fará nos próximos dias, que faltará tempo para testemunhar. Porque Deus está produzindo algo na igreja e fora da igreja.
Às vezes oramos, e talvez você já fez: Senhor, por favor, leva embora esse vírus maldito, porque todo mundo quer que vá embora. Mas quero perguntar, quantos já oramos: Senhor, manda ele embora depois de cumprir o teu propósito? Quando eu fiquei doente, lutando 18 meses com uma bactéria produtora de câncer gástrico, sabe que eu buscava tanto de Deus, mas eu não estava apenas a fim de Deus me curar, senão teria desistido no primeiro mês. Foram 18 meses, porque a única coisa que eu esperava era que no tempo da doença Deus pudesse cumprir o seu propósito na minha vida. E o vírus irá embora quando Deus cumprir o seu propósito. Amém? Obrigado pelo entusiasmo. Versículo 12. Oh nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. O salmista faz uma pergunta no Salmo de número 121, versículo 1 e 2. De onde me virá socorro? E ele mesmo tem a resposta: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Josafá e todo o povo sabia que o socorro vem do Senhor. Eles estavam com medo. Talvez muitos hoje estejam com medo, mas o socorro virá para ti da parte do Senhor. Aleluia. Eu creio ser essa uma noite onde talvez, mesmo que eu não sou profeta, mas a palavra está sendo elevada ao nível profético, para você acreditar que o socorro virá do Senhor para a sua vida. Mesmo com medo, os olhos de todo o povo estavam fitos no Senhor. Ou nós nos enchemos de Deus, ou nos enchemos de pânico. Do que você está cheio hoje? Porque às vezes algo de covardia pode estar nos paralisando. Não sei se você já me ouviu, mas eu fui uma pessoa muito medrosa. No pódio, eu ocupei o primeiro lugar. Eu tinha medo de dormir com a luz apagada. Eu gritava depois da meia-noite: mãe, me salva. Via monstros. Tinha medo de morto. Ia num funeral, meu Deus do céu, que medo! Eu conheço o espírito do medo como poucos. E foi uma das primeiras coisas que Deus fez na minha vida para me libertar e mostrar o seu poder. Não que hoje não tenha medo. Já tive medo de outras coisas, mas sempre me refugio no Senhor. O medo, talvez, nesse tempo, tem vindo pelo número de pessoas que foram atingidas por esse vírus. Acredita-se 2 de cada 100 pessoas morreram no mundo. O medo talvez tenha vindo pela quantidade de informações boas e ruins que estamos recebendo. Muitos ficam amedrontados.
notícias, informações. Para outros, o medo vem pela incerteza do que poderá acontecer no futuro. O que será de nós? Ou o medo, como já aconteceu comigo, pode vir pelo orgulho de não poder controlar o vírus. Porque ninguém tem o controle, só Deus. O povo de Deus aqui reunido e lá nas suas casas deveria estar em paz no meio a tudo isso. Isso na teoria, mas pergunto, e na prática? Você tem medo? Você já foi se refugiar no Senhor? Qual o grau? Eu creio que o medo ele tem graus, porque eu tive todos os graus de medo. E pensemos no povo da antiga aliança, porque eu peguei uma passagem do Antigo Testamento. Sempre enfrentou inimigos que os superavam em número. Eu amo as histórias da Bíblia, da velha aliança. Eles sempre eram superados em número, era Golias, era gigante. Meu Deus, mas eles sempre saíam vitoriosos porque Deus estava com eles. Como falou Caleb, eles podem ser gigantes, mas a proteção não está com eles, sino conosco, porque nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Glória a Deus. Hoje, cristãos e não cristãos, estamos com medo. Diante de um invasor invisível e silencioso, para eles eram exércitos. Os recursos de todas as nações não são suficientes até agora para enfrentar esse vírus. E por isso muitos têm medo. Agora eu pergunto, você tem tanto medo assim do pecado como do vírus? Porque pense se o pecado trouxesse medo que deveria a nós. Como nos afastaríamos de pecar? Mas a humanidade está prostrada diante de um inimigo microscópico. Estamos isolados e talvez com muito medo. É uma situação para muitos tantos caótica, difícil. E creio que devemos reconhecer que estamos com medo. Mas é interessante que nesse momento que eles estavam com medo, o Espírito do Senhor veio sobre o levita Jaaziel. E eu sinto que a unção de Deus está hoje aqui. E vai tocar em você, meu querido que está lá. Porque o Espírito é o mesmo. E no versículo 15, o levita disse-lhes: não tenham medo, não fiquem desanimados, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Essa batalha, meus amados, não é nossa, é de Deus. Deus permitiu, porque Ele controla todo vírus, toda molécula, todo micróbio, todo microorganismo. E Deus é o único que poderá trazer a sabedoria, a cura. O socorro virá do Senhor para seu povo. O medo que sentimos é real, mas talvez não seja bíblico. E eu gostaria de concluir citando alguns textos para tirar o poder do medo da nossa vida. O primeiro está no Salmo 139, 16. Não vou ler todo ele. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Tudo, meu querido, tudo está registrado no livro do Senhor. Nada acontecerá com você que talvez Deus não tenha escrito.
No livro de Jó, capítulo 14, versículo 5. Sabes quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia a mais. Parece que ninguém estará muito ocupado o suficiente para faltar a seu próprio funeral. Porque diz: sabes quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia mais. E em Mateus 6, 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Ontem fiquei chocado, escute, porque isto é real, gente. Fiquei chocado falando com meu cunhado na Colômbia. Já aconteceu aqui, aconteceu em outros lugares. Bastante hacinamento nas prisões. Precisaram liberar alguns presos. E um deles, lá na Colômbia, foi liberado e foi celebrar com a sua família, sair da prisão para não ser contagiado com o coronavírus. E no meio da farra, um primo atirou nele e o matou. Me diga se isso não deixa qualquer um chocado. Saiu da cadeia. Parece uma piada, pode rir. Saiu da cadeia para celebrar. Não vou me contagiar do coronavírus. E um primo deu um tiro nele e matou. Porque, gente, só Deus sabe do dia e da hora. E não quero deixar um ambiente de morte, de intriga, de desconfiança. Pelo contrário, quero que você saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E a única maneira de vencer o medo é enfrentando o medo. Eu já falei isso para vocês. Eu venci o medo enfrentando o medo. Venci a escuridão na escuridão. Me lembro a primeira vez, não era cristão, não me leve isso a mal, que entrei no castelo do terror. Naquelas feiras que vão de uma cidade a outra. Não sei como chama aqui, lá chama o castelo do terror. Meu Deus, o que eu vi lá dentro. Fiquei apavorado. Mas quando vi que nada disso era real, comecei a pensar: por que eu tenho tanto medo? E creio que Deus gostou de mim. Era muito novo e Deus me salvou para me libertar do medo. Eu não sei quantos funerais eu já fiz, por quantos doentes em estado crítico, em coma, já orei. Aliás, a primeira senhorinha pela que orei, morreu. Orei por cura e ela morreu. Você pode vir aqui no nosso templo, estarei orando por cura. Mas não tenha medo. Deus está no controle. Mas eu quero concluir dizendo: o medo devia render-nos ao senhorio de Cristo e não ao coronavírus. Se você vai se render e se prostrar, não faça isso por medo perante do vírus. Faça isso perante do Senhor, que tem o controle do vírus. Quanto mais você, porque tem sido a minha experiência, talvez eu não possa falar, outros deveriam falar, mas tenho me esforçado por buscar a Deus, não como deveria, sou devedor a Deus, mas tenho me esforçado por viver na presença de Deus. Eu fico pensando quando Elias falava: vive o Senhor, vive o Senhor, onde sempre estou
na sua presença. Ele vivia na presença do Senhor. Porque quanto mais você se relaciona com Deus, menos medo você terá. Não tenha medo de Deus, porque Deus é amor. E o amor lança fora o medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de poder, de temperança. Se você se rendir a Deus, você que está aqui, você que está lá, se você se relacionar com Deus, eu venci o medo me relacionando com Deus. Já me ameaçaram de morte, tive medo, me refugiei no Senhor. E não estou falando de doença. Inimigos da igreja e do Senhor me ameaçaram com tirar a minha vida num culto. Me lembro que eu não sabia se estava num segundo andar e pensava, desço para pregar, talvez seja a minha última pregação. E desci com medo e Deus me protegeu. São tantas as experiências de se refugiar no Senhor. Se renda perante do Senhor, se prostre perante do Senhor. Foi o que fez Josafá. É interessante que no final, no versículo 22, é o que eu mais amei quando leram no primeiro culto que eu participei da igreja. No momento em que começaram a cantar e louvar o Senhor, vou ler certinho, é coisa do medo, mas fique tranquilo. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Qual será o despojo que ficará para o povo de Deus depois dessa pandemia? Como em Jericó, havia prata, ouro e tudo depois que os muros foram derrubados pelo poder do Senhor. Por isso você precisa ter um pensamento. Quem reina não é o coronavírus, quem reina é o Senhor dos exércitos. É bom confiar num Deus que nunca falha. Deus nunca falha. A ciência falha, os governos falham, os amigos falham. Muitas das suas experiências vão ser sacudidas nesse tempo. E como falei em outras oportunidades, se sabe de marinheiros experientes que se perderam no mar, de caçadores que se perderam no mato e de cristãos que se perderam na fé em tempos difíceis. Por isso, creia num Deus que jamais falhará. Vamos orar. Feche seus olhos. Aleluia. O que dizer, Senhor, diante da tua palavra? O que dizer diante da tua grandeza, diante da tua soberania, diante da tua providência, Senhor?
Eu quero orar para que o Senhor nos ajude a lidar com o medo. Ajuda-nos, Senhor. Você que está aqui, você que está na sua casa, você que tem medo, você que ouvirá, verá, assistirá depois essa ministração. Você precisa reconhecer que se está com medo, o único socorro virá do Senhor. Deus está acima de tudo, Ele controla tudo. Eu gostaria de orar por você. Quero convidar você que está aqui para ficar em pé. Feche seus olhos, se quiser, pode erguer as suas mãos e louvar o Senhor e dizer: ninguém como tu. Porque Josafá e o povo, eles apenas glorificavam o Senhor cantando. E assim como o Senhor tinha falado por meio do levita, não tenha medo. Essa batalha não será de vocês, porque a glória será de Deus. Não tenham medo. Hoje você precisa acreditar nisso. Não tenha medo, porque esta batalha não é nossa, é de Deus. Nós apenas precisamos confiar no Senhor, voltar a Ele em oração, como fez Josafá, Judá e toda Jerusalém, em oração, em louvor. É tempo de adoração. Senhor, abençoa aqueles que estão na sua casa e liberta-os de todo temor, de todo medo. Aqueles que aqui estamos, Senhor, oramos por libertação do medo. Que acreditemos, Deus, que essa pandemia irá embora e aquilo que o Senhor preparou para seu povo será entregue, e o propósito teu nesse momento se cumprirá, porque algo está acontecendo no meio da tua igreja e no meio do teu povo que tu has escolhido. E ainda o mundo incrédulo se voltará e acordará, e veremos avivamento, Senhor, porque incrédulos estão se voltando para ti nessa hora difícil. Por isso, Senhor, toca em cada vida. E enquanto adoramos o Senhor com essa última música que cantamos no primeiro momento, creio que tu és a cura. Se eu falasse assim: Carol, você vai cantar tal música, ela não prepararia essa música. Mas como eu não falei, e foi o Espírito que falou para a nossa banda, eu gostaria que levantemos as nossas vozes e louvemos ao Senhor, dizendo: creio que tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Diga: Confio em ti. eu confio, Senhor. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
Declare: para nada, ti. Nada é impossível. nada, nada, nada. Nada é impossível para ti. Nada. Nada. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Nada. para Nada. ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos convidar todos vocês para continuar assistindo às transmissões domingo 18h30 e teremos outro grupo de conexões que participará, e fique bem à vontade. Se você quiser vir, pode vir, pode falar com algum dos líderes e com certeza eles vão orientar você. Tenham uma ótima noite e um ótimo feriado. Deus abençoe. Maravilhosa graça.